boas novas nas finanças. Glória a Deus por isso. Eu tenho buscado muito em Deus sobre esse assunto quando o pastor Sandro me fez o convite. E quando a gente fala sobre a área financeira, nós pensamos em cursos de finanças, pensamos em dízimos e ofertas, mas nós vamos ministrar aquilo que foi proposto por causa do tema. Boas novas. Boas novas significa boas notícias. Para nós que somos crentes, significa notícias do céu. Conforme a palavra, venha o teu reino. Então, nós vamos ministrar algo aqui que vai trazer uma ativação para você que está ouvindo, para você que vai ouvir essa mensagem, para você que está aqui, porque é algo poderoso que Deus tem para fazer na vida dos filhos. Porque a área financeira dos filhos de Deus também deve se ajustar à cultura do céu. Então, eu pergunto, as suas finanças estão de acordo com a vontade de Deus? O que você vive na área financeira é aquilo que Deus propôs para você? Está escrito no Salmo 139:16, que Deus escreveu os nossos dias antes mesmo de nascermos. Quando Deus escreve toda a nossa história antes mesmo de nascermos, Ele também escreve sobre a nossa saúde física, sobre a nossa saúde emocional e também sobre as nossas finanças. Ele não escreveu o nosso cotidiano apenas, que nós vamos trabalhar em tal lugar, que nós vamos morar em tal lugar. Ele escreveu tudo. E tudo que nós vivemos deve estar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele propõe para nós. E essa área, irmãos, pega porque existem princípios na palavra de Deus sobre finanças. Nós vamos trazer alguns aqui. A Bíblia, ela tem milhares de versículos que remete à área financeira e à prosperidade da igreja, aos recursos dos filhos de Deus. E infelizmente foi distorcido, assim como alguns assuntos muito importantes para a igreja, que o diabo ele conseguiu influenciar as pessoas para distorcer princípios. Por exemplo, além das finanças, a palavra diz que a igreja estaria alicerçada nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Pensa duas áreas ministeriais atacadas e desacreditadas de muitas igrejas, por causa das profetadas e das apostoladas, por causa de um monte de bagunça que fizeram aí. Finanças, a mesma coisa. Nós não vamos ministrar aqui sobre ser rico e ter muito dinheiro. Vamos ministrar aqui de ser próspero. E prosperidade não é medido pelo que temos, mas pelo quanto distribuímos. E isso já foi ministrado aqui. E o Filho de Deus, ele precisa estar inserido em todas as classes e áreas da sociedade. Então não significa que aquele que mora num lugar muito mais humilde do que o outro, que ele é menos abençoado. Isso não tem nada a ver. Nós precisamos, como igreja, influenciar todos os locais, todas as regiões. Você espera mais dos recursos da terra ou dos recursos do céu? Vamos falar aqui de boas notícias do céu na área financeira. Deus disse através de Moisés, em Deuteronômio 8, não diga no teu coração, o meu braço forte, as minhas forças adquiriram riquezas. Não façam isso. Eu, porém, o seu Deus, que te dei força para você adquirir riqueza. Tudo vem dele e tudo é para ele. Então é necessário uma mudança de mentalidade da igreja, dos filhos de Deus, para recebermos o quê? Os recursos divinos. Nós não queremos recursos humanos,
mas recursos divinos. E é claro que a nossa administração humana também precisa estar influenciada por Deus. Romanos 12:2 diz: não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas transformar o quê? A nossa maneira de pensar, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na área financeira também, precisamos ter mentalidade do céu. Por quê? O céu já esteve em crise alguma vez? Já faltou recursos no céu? Deus já chegou para alguém e falou: agora não tenho mais nada para te dar, acabou. Será que isso existe no céu? O céu tem crise. E muitas vezes a igreja e o Filho de Deus fica preocupado com a crise. A perfeita vontade de Deus, que nós podemos experimentar, ela também é que os seus filhos prosperem. Então, já nós vamos ler alguns textos proféticos sobre a nossa área financeira e de recursos, mas nós precisamos continuar essa introdução, trazendo algo rápido, 2 princípios para você. Primeiro, você precisa administrar bem as suas finanças. Se a sua despesa é maior do que a sua receita, você precisa mexer em alguma coisa aí. E não é o que gostaríamos, mas é mais fácil mexer nas despesas, porque a receita está difícil aumentar. Se você tem facilidade de aumentar a sua receita, então beleza, fique com a sua despesa alta. Se não tem, você precisa viver conforme o teu padrão. Então, em relação a isso, hoje nós temos diversos cursos de finanças nas igrejas, pela internet, e você aprende a administrar muito bem, naturalmente, as suas finanças. Como esse não é o assunto principal, eu vou partir para o próximo assunto, que também eu quero passar rapidamente, porque acabamos de ser ministrados aqui, nesse momento de oferta, de dízimo, mas eu vou para o último livro do Antigo Testamento, e eu vou te fazer uma pergunta antes de lermos Malaquias 3. Você é fiel nos dízimos e ofertas? Então é o seguinte: se a resposta for negativa, não adianta nem orar e nem ser expert em administração financeira, porque a situação não vai se resolver. Se você tem uma mentalidade do reino, você pode ser um expert em finanças, mas se não for fiel nos dízimos e ofertas, espiritualmente você está com um problema sério. Abre lá em Malaquias capítulo 3, do 8 ao 10. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui Deus está dizendo que aquele que não oferta e não dizima está roubando a ele. Por que roubando? Porque está retendo aquilo que não é seu. Aqui o próprio Deus está dizendo: vocês me roubam se não entregam dízimos e ofertas. Precisa ser fiel. Não adianta orar por aquele que é infiel. Senhor, abençoa a minha empresa está com problema. Se você não é fiel no dízimo e oferta, não adianta orar, porque tem uma maldição, é uma legalidade que não vai adiantar estar orando. É uma maldição, porque está aqui: com maldição sois amaldiçoados. Então, trazei todos os dízimos, todos. Aonde? A casa do tesouro. Nós já vamos entrar numa linguagem profética aqui: casa do tesouro. A igreja física, ela precisa, foi ministrado aqui, recursos para se manter.
Mas a igreja física, a organização, não é a casa do tesouro. A casa do tesouro é o próprio reino de Deus, que provê tudo que é necessário para mim e para você. Mas para quê? Para que haja mantimento? Por quê? Porque isto é um princípio da palavra. Para que haja mantimento. Falta mantimento no reino? Não. Mas para que você tenha acesso. É isso que a palavra está dizendo. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, eu não procuro ofertas, as suas ofertas, mas eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Agora, a oferta, que é um fruto, que aumente o crédito de quem dá, aumenta o crédito diante de quem? De Paulo? Não, ninguém precisava ter crédito com Paulo. É o crédito para com o reino de Deus, é para com Deus. É o que Paulo está falando lá em Filipenses 4. E aqui, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, porque a casa do tesouro nada falta, para que haja um mantimento liberado para você, recursos do céu. E então, você pode me provar. Você tem a autoridade de provar a Deus quando você é fiel, e Ele vai te abençoar com bênçãos sem medidas. Agora nós vamos entrar nas boas novas do reino sobre os seus recursos, sobre a nossa vida financeira. Vamos começar Salmo capítulo 24. E esse é um breve estudo. Então nós precisamos ler muitos textos da palavra de Deus para melhor compreensão. Do 1 ao 6, Salmo 24, do 1 ao 6, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui, Davi está dizendo que Deus é dono de tudo. Nós estamos falando sobre boas novas do céu, notícias do céu, sobre as nossas finanças. E boas notícias do céu. Está escrito que Deus é o dono do ouro e da prata. Ouro e prata, no início, era muito utilizado como moeda de troca. Hoje existe o papel, o valor. Não é nem muito mais agora o papel fisicamente falando, mas o valor da transferência bancária, do Pix e de um monte de transações que a gente nem vê a cor do dinheiro. e existe todas as transações financeiras, ok? Mas precisou-se ir trocando aquilo que era moeda de troca. No início, nós vemos pela palavra, eram um certo peso, uma certa medida de ouro, de prata, para você comprar uma terra, comprar alguma coisa, era ouro e prata. Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono do dinheiro. Agora, se Deus é o dono do dinheiro, eu não posso administrar o dinheiro conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus. Assim como nós somos mordomos de tudo, o dinheiro também envolve, porque o nosso dinheiro não é nosso. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Então, não adianta querer mandar no dinheiro. Se nós não mandamos nem na nossa vida, por que não? Porque Jesus disse isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E Paulo, ele também disse, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quem vive Cristo, quem entra
na palavra, em obediência e santidade, tem os benefícios do reino de Deus em todas as áreas da vida. O crente, o filho de Deus, ele sempre vive acima da média, na sua saúde física, sua saúde emocional, também nas suas finanças, sempre próspero. Então o reino de Deus detém toda a riqueza e sabedoria que nós necessitamos, está no reino. Ele é a fonte. Então, apesar de muitas controvérsias, nós devemos falar muito de dinheiro, sobre uma perspectiva do céu e não da terra. O dinheiro tem um propósito divino. O dinheiro é bênção. Ah, Senhor, então me abençoa, me abençoa. Nós vamos entender no final, porque não adianta muitas vezes pedir para abençoar. Eu creio que é o último versículo que nós vamos ler. Porém o diabo e o homem, com a sua ganância, com os seus desejos próprios, distorceram muito esse princípio de riquezas materiais. Nós temos na palavra de Deus, homens, grandes homens de Deus, com muitas riquezas. Davi, Salomão, não faltava dinheiro. O dia que queria comer picanha, eles podiam comer picanha. Não importava a crise. Porque no reino de Deus não falta pão. A humanidade está se perdendo atrás de pão, correndo atrás de pão, mas no reino não falta pão. Não falta sustento, não falta recursos, não falta mantimento. Essa é a boa notícia nas nossas finanças essa noite. Vamos abrir Efésios capítulo 1. Quero passar muitos princípios aqui que Deus tem falado ao meu coração. Efésios 1, 18 e 19. Diz assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. 19. A qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então aqui está falando de herança dos santos. Quem tem direito à herança? Gálatas 4, de 1 a 3. Filhos maduros. Porque está escrito, enquanto o filho é criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele é igual escravo, não tem direito a nada. Quem tem direito à herança? Os filhos maduros. Aqui fala de herança dos filhos. Nós não podemos dar a nossa herança, a minha fortuna, que está lá nos bancos europeus, para o meu filho agora, que se ele fosse muito pequenininho. Agora os meus filhos já são maiores. Mas é para filhos maduros. E também maduros não tem nada a ver com a idade. Não significa que fez 18 já tem direito à herança nos dias de hoje. Porque tem muita gente com 18, 20 e 30, não tem maturidade nenhuma. Então a herança que os filhos maduros têm direito na terra também se refere aos recursos. Que herança que você espera de Deus, do reino de Deus? Ter poder, operar sinais, maravilhas, ser muito usado por Deus, também é algo que vem do reino. Ganhar vidas e pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, sim, também. Eu quero esta unção. Mas também na minha saúde física, na minha saúde emocional e nos meus recursos. Porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. Mas isso não pode ser declarado de boca para fora, achando que nós vamos ficar ricos porque a gente é crente. Se isso fosse uma verdade, todo mundo seria crente. Todo mundo estaria na igreja.
E nas últimas décadas, infelizmente, uma falsa teologia da prosperidade se disseminou, que hoje tem gente que não quer nem passar perto de uma igreja evangélica, porque conseguiu ser enganado por um líder religioso, deu carro, casa, achando que era caderneta de poupança, a aplicação mais rentável do mundo. Por quê? Porque é do reino do céu, então eu dou um carro para Deus, Ele vai me dar 3, isso não existe. Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quiser, porém, os filhos têm o direito, é por direito que os filhos maduros recebem todos os recursos necessários para qualquer necessidade. Então Deus não nos formou e nos abandonou na terra, sem os recursos necessários para vivermos. Está escrito que nós viemos do reino, e vamos voltar para o reino. Eclesiastes capítulo 2, lembre-te de Deus, antes que acabe essa vida aqui na terra, estou resumindo, e o pó volte à terra que o é, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Lá diz que Deus deu o Espírito, Deus deu a vida para nós. Nós temos uma parte em nós, somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, e o espírito é algo que só o ser humano tem, e o espírito vem de Deus. Na concepção, já tem ali o Espírito de Deus, porque tem vida, e só o ser humano tem espírito. O animal não tem espírito, a cadeira não tem espírito, o prédio não tem espírito, só o ser humano, porque é algo que Deus dá, é sobrenatural, irmãos. A ciência pode clonar o ser humano, mas vai ser um robô, porque não vai ter o Espírito de Deus. E então, Deus não nos formou, não nos colocou nessa terra sem os recursos necessários para vivermos. Agora, a falta de administração, temor a Deus, os filhos, não vou dizer os filhos, porque os filhos aprendem a administrar e têm temor a Deus, mas a maioria da população é muito displicente e relaxada nesse assunto. Infelizmente, até quem tem muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, não sabe administrar a sua própria vida. Tem gente muito rica, triste, se suicidando. Por quê? Porque não é porque tem muito dinheiro, é que veio do reino. Assim como não significa que aquele que tem pouco dinheiro não é abençoado pelo reino. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós entendemos que nós somos prósperos, felizes, porque nada nos falta, na medida que Deus tem para nós. E aquilo que é a vontade de Deus aconteça. E se a minha vontade de ter algo material na terra não estiver alinhada com o céu, que Deus não me dê. Eu quero ter aquilo que Deus propõe para mim no coração dele, e eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É uma mudança de mentalidade para termos acesso e direito a todos os recursos do reino que estão preparados para nós. Meu Deus, eu imagino, eu podia ter mais coisas, mais recursos, se eu vivesse sempre com o entendimento de reino, sem olhar para as coisas naturais. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, não olhe para as coisas dessa terra, olhai para cima, seus olhos para o alto, não para as coisas dessa terra. Isaías 49, vamos para o profeta Isaías. Isaías 49. Versículo 8. Nós vamos falar de algo muito, muito, muito doido agora. Isaías 49, 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação
te ajudarei, te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, outras versões, e distribuir suas propriedades abandonadas. O que Deus está falando aqui? Deus está falando de tesouros inutilizados. Deus está falando que iria restaurar através do Messias, Cristo, porque Ele nos deu, através de Jesus, agora nós temos acesso a todos os recursos do céu. Por isso nós precisamos ser filhos de Deus, através de Cristo. Muito fala-se que todo mundo é filho de Deus, não é verdade, isso é uma mentira. A palavra diz, lá em João capítulo 1, versículo 12, porque Deus deu o direito de sermos chamados filhos, através de Cristo, aqueles que confessam o seu nome. Então, quando é que Deus, o reino dos céus, nos identifica como filhos? Quando olha para nós e não vê mais nós, mas vê o Filho em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho todos os direitos e todos os recursos que existem no reino espiritual. Meu Pai, isso é muito profundo. Então está falando de tesouros inutilizados, são heranças espirituais e comissionamentos que foram abandonados e nunca cumpriram, mas estão disponíveis para um novo resgate. É o que Deus está falando aqui. Haverá resgate daquilo que foi prometido, daquilo que já foi possuído, mas se perdeu. E isso tem tudo a ver com o reino espiritual. Como você prova isso? Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Isso é poderoso. Hebreus 11. Versículos 39 e 40. Olha só. Hebreus 11, 39 e 40. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito. Está falando daqueles que não alcançaram a promessa, porque Deus havia planejado algo superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus. Porque muitas promessas se cumprem nos filhos, se cumprem em gerações futuras. E olha que Hebreus 11 fala de quem? Dos heróis da fé. Começando de quem? Lá do início. Abel, lá do início. Então algumas pessoas que estão no céu já estão com Cristo, possuem promessas que não foram cumpridas. Hebreus 11 fala muito claro isso. Inclusive tem 2 versículos que fala: porém todos eles morreram e não alcançaram a promessa. Morreram, heróis da fé, estão nos ambientes espirituais com Cristo, paraíso, seio de Abraão, estão lá, esperando o arrebatamento e depois a inauguração da eternidade, céu. Promessas que não foram cumpridas. Essas heranças geracionais podem afetar nossas finanças, recursos, ministérios e todas as áreas da nossa vida. Porque foram prometidas, não foram utilizadas. A igreja tem esse direito. A igreja é a única organização que pode ter acesso a todos os tesouros do reino, inclusive financeiro. Prestem bem atenção, não estou falando de ficar rico. Deus dá a cada um a justa medida. Precisamos de pessoas, filhos de Deus, filhos do reino de Deus, em todas as esferas da sociedade, em todos os níveis, em todas as classes da sociedade. Se todos os ricos estivessem lá no Morumbi, lá no Alphaville, o que seria de nós? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus porque entregamos a nossa vida e já não vivemos mais nós. Tem muita gente na igreja
Me perdoa essa expressão. Crente, membro, mas não é filho. É crente, mas não é filho. Quando existe concordância entre céu e terra, tudo vai em direção à divindade. Se existem recursos, existem bênçãos que eu poderia ter recebido e não recebi, o problema está em mim. Eu não estava de acordo com o céu, com a vontade de Deus. Nós conhecemos Mateus 16:19, que Deus deu para a igreja. Para quem Deus deu a chave do reino? Para a igreja. Quem aqui é a igreja? Quem é a igreja de Jesus aqui? Você é a igreja? O que significa chave? Deus tem levantado muitos homens com autoridade, que direcionados pelo Espírito Santo, liberando chaves. Eu quero uma chave hoje. E isto foi Jesus que ensinou. Eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Sabe o que é chave? É ter acesso àquilo. Então, se um profeta, um homem cheio do Espírito, libera uma chave para você ter um carro, segura. Liberou a chave para você sair do vermelho e pagar suas dívidas, segura. Em nome de Jesus. A igreja tem as chaves. O mundo tem recursos naturais. Nós temos recursos celestiais. Meu Pai. Irmãos, e isto não tem limite. Não tem limite. Quando nós entramos em concordância com os propósitos de Deus, Ele libera as chaves que nós precisamos para levar a Jesus aquilo que pertence a Ele. Tudo é por Cristo, tudo é por Jesus. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele, tudo é dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O meu dinheiro é dEle, por Ele e para Ele. E então será ativado em nós o que for necessário. E isso, amados, é uma mudança de mentalidade. É pela fé. E Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está liberando chaves para aqueles que creem nesta palavra profética. Porque Deus deseja gerar riquezas através dos seus filhos, que estão enraizados e firmados no amor dEle, no amor divino, num cristianismo verdadeiro, não numa religião, mas numa vida de entrega ao Deus Todo-Poderoso. E não mais vivermos de uma maneira qualquer, conforme aquilo que dá na nossa cabeça, mas em santidade e obediência. Eu estou dizendo intimidade com Deus. Devemos buscar um sistema elevado de valores espirituais. Outro extremo que a igreja aprendeu completamente errado. Tem o extremo da teologia da prosperidade, que todo crente tem que ser rico. Eu já vi pastores há muitos anos atrás amaldiçoando aquele carro usado, com mais de 15 anos de uso, que o irmão com todo esforço comprou, e o pastor chega e fala: isso não é bênção, isso é maldição. Meu Deus, isso é uma palavra de derrota que vem do inferno, não vem do céu. Se todo crente tivesse carro zero, todo mundo seria crente. Devemos buscar intimidade com Deus. Então não faltará recursos para nós. Eu estou falando de vida com Deus. Nós não trouxemos uma palavra fácil de se ouvir. Ela é até gostosa, mas não é fácil. É gostosa porque é Bíblia. Tem muitos textos e teria muito mais. Mas não é fácil. Pastor, você vem falar que os meus problemas financeiros de recursos podem ser todos resolvidos? Sim. Como? Intimidade com Deus. É vida no altar, irmãos. E isso não é só na área financeira.
Talvez você não prospera no seu relacionamento, talvez você não prospera no seu ministério, porque você não tem intimidade com Deus. Então, os nossos tesouros do céu, que são conhecimentos, nós falamos muito de tesouros do reino, que é o conhecimento do reino, mas também recursos humanos, recursos divinos para nós humanos. Então os nossos tesouros devem ser para louvor e glória de Deus, ou seja, para o reino. Deus tem levantado muita gente nesses dias para investir financeiramente, com muitos recursos, nas igrejas. Eu libero em nome de Jesus sobre essa igreja. Não precisa ser membro não, pastor Sandro, pastor Margot. Pode ser até um incrédulo. Deus está tocando no coração de muita gente para abençoar a igreja. Para abençoar a igreja. Mais um texto rapidinho, Provérbios capítulo 8. Não é o último que eu falei, hein? Se prepara. Provérbios 8. Olha quantas riquezas de conhecimento que a gente extrai da palavra. Versículos 20 e 21. Ando no caminho da retidão junto às veredas da justiça, para conceber bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. É para quem? Para quem me ama. Jesus disse: quem ama faz o quê? Quem ama ouve a minha voz e obedece. Amados, tudo isso, minha esposa fala muito isso, querida pastora Patrícia, a receita não muda. Tudo isso para chegar na receita que todo mundo conhece. Vive em santidade, obedeça a Deus, adore, leia a palavra, ouça louvores, adoração a Deus, entrega a sua vida para Jesus. Quando é que um ser humano precisa entregar a sua vida para Jesus? É quando o pastor fizer apelo. Não, é todo dia. É todo dia eu preciso entregar minha vida para Jesus, irmãos. Porque não é fácil. Todo dia vem o pecado, todo dia vem a tentação, todo dia vem os problemas. Precisamos nos tornar odres novos todos os dias, porque todo dia Deus tem bênçãos para nós, para recebermos o que o Espírito tem para liberar nesses dias. E para finalizar, não precisa abrir a sua Bíblia. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu acho que é o versículo que eu mais cito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que eu falei, vive em santidade, obediência, acesse ambientes espirituais, porque as bênçãos já foram liberadas e estão em ambientes espirituais. Viva em obediência a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui está falando sobre todas as bênçãos, e isso também se refere a recursos do céu para os verdadeiros filhos. O Filho de Deus deve refletir o reino em todas as áreas da sua vida. Refletir o reino nas suas finanças. A partir de hoje você vai refletir, mostrar o reino de Deus através da sua vida financeira, em nome de Jesus. Busque sabedoria, busque conhecimento, busque tudo aquilo que as pessoas e a igreja oferece de conhecimento nessa área financeira, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos, eu creio numa ativação profética. Coloque-se de pé. Meu Pai, estamos num ambiente profético, porque essa é uma casa profética. E nós queremos, Pai amado, agora, Senhor, uma ativação sobre nossas vidas, Pai. Primeiro, queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros na área financeira, nos recursos, na falta de entendimento. E eu creio, Pai amado, que eu sei pela Tua palavra que o Senhor tem muitas coisas para nós. Senhor, nós não queremos mais perder, deixar de ter acesso àquilo que nós temos preparados para nós. Mas muitas vezes não temos o direito, por causa do nosso estilo de vida. E é o nosso estilo de vida como filhos de Deus que teremos direito à herança e a tudo que o Senhor tem para nós.
Por isso eu te peço, Senhor, dá-nos o entendimento, perdoa as nossas falhas. E agora libera, Senhor. Libera, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Pai. Libera chaves aqui neste lugar, Senhor. O Senhor conhece, Pai amado, o que cada um aqui necessita. E muitas vezes, Pai, necessitamos de coisas e por falta de entendimento não pedimos coisas erradas. Queremos estar alinhados com o céu, com a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus, todos os recursos, também na área financeira, sejam liberados agora, Pai. Eu creio em nome de Jesus, se houver alguém aqui com o nome negativado, por causa de alguma dívida, Senhor, vai enviar recursos em nome de Jesus. Vai limpar o nome muito antes do que você imagina. Porque os seus planos são planos humanos, mas o plano de Deus, aquilo que vem do céu é para agora em nome de Jesus. Grandes homens e mulheres de negócios em nome de Jesus nessa empresa, nessa igreja. Recursos não vão faltar em nome de Jesus. Já foi aqui ministrado o desejo no coração da igreja de ampliação. Já foi ministrado aqui o desejo no coração das igrejas de sedes próprias. E nós liberamos agora do céu, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, uma ativação que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode fazer. Opera maravilhas aqui, Senhor, nas empresas, Pai amado. Quem tem negócios grandes, médios ou pequenos, Pai, em nome de Jesus, eu te peço estratégias espirituais, Senhor Deus amado, que o homem ainda não teve, Senhor, essa estratégia. Libera agora, Senhor, porque a criatividade do reino, ela não tem limite, Senhor, para novos negócios, Senhor, para novas administrações conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Receba essa ativação do céu em nome de Jesus.